Citação de abertura do capítulo. Não fico surpreso por termos nos concentrado tanto nas brumas durante aqueles dias, mas pelo que hoje sei de luz do sol e desenvolvimento de plantas, percebo que nossas safras não estavam tão ameaçadas naqueles dias brumosos quanto temíamos. Poderíamos muito bem ter encontrado plantas para comer, que não precisassem de tanta luz para sobreviver. Sim, as brumas também causaram a morte de alguns que foram às ruas na presença delas. Mas o número de mortos não era um percentual tão grande da população a ponto de ameaçar nossa sobrevivência como espécie. As cinzas, por outro lado, eram o nosso problema real. A fumaça enchendo a atmosfera, os flocos pretos cobrindo tudo, as erupções das montanhas de cinzas vulcânicas, era isso que mataria o mundo. Capítulo 61. Erland! Han gritou correndo até ele. Você voltou? Surpreso? Erland perguntou, percebendo a expressão do amigo. Claro que não, Han respondeu um pouco rápido demais. Os batedores relataram sua aproximação. Minha chegada pode não surpreender, pensou Erland, exausto. Mas o fato de que ainda estou vivo, sim. Será que pensou que eu havia fugido para me matar? Ou que simplesmente vagaria para longe e os abandonaria? Não era uma linha de raciocínio na qual ele queria insistir. Então apenas sorriu, pousando a mão no ombro de Han e olhando para o acampamento. Parecia estranho, enterrado como estava, as cinzas empilhando-se do lado de fora. Era um pouco como se estivesse enterrado a vários metros no chão. Havia tanta cinza. Não posso me preocupar com tudo ao mesmo tempo, pensou Erland com determinação. Eu tenho de ter confiança. Tenho que acreditar em mim mesmo e continuar. Ele havia refletido sobre o espectro das brumas no restante da viagem. Realmente havia lhe dito para não atacar Phaedrix ou Erland estava apenas interpretando mal seus gestos? O que estivera querendo informar ao apontar para os frascos de metais? Ao lado dele, Han observava a massa de novos colós. Ao lado do exército estavam os outros colós ainda sob controle. Embora tivesse se tornado muito hábil em manter controle sobre as criaturas, ainda era bom estar perto deles. Fazia com que se sentisse mais à vontade. Han soltou um assobio baixinho. 28.000? Ele perguntou. Ou ao menos foi o que os batedores disseram. Erland assentiu. Eu não havia percebido como o grupo era grande. Com esse tanto, 37.000 no total, pensou Erland. Mais que suficiente para arrasar Phaedrix. Ele começou a descer a rampa na direção do acampamento, embora não precisasse de muito peltre para ajudá-lo com a caminhada. Ainda estava cansado. Alguma notícia de Vin? Perguntou esperançoso, ainda que soubesse que se ela tivesse escapado, já o teria encontrado. Enviamos um mensageiro para a cidade enquanto você esteve fora, Han disse quando começaram a caminhar. E Homem disse que um soldado poderia ir e confirmar que ela ainda estava viva. Concordamos em seu nome, pensando que seria melhor ele pensar que você estava aqui. Fez bem. Já faz um tempo, Han comentou. Não soubemos mais nada dela desde então. Ela ainda está viva, Erland falou. Han assentiu. Também acredito nisso. Erland sorriu. Não é apenas fé, Han. Ele falou, meneando a cabeça para os colós que haviam ficado para trás. Antes de ela ser capturada, eu lhes dei alguns desses.
Se ela morresse, eles teriam saído do controle. Enquanto ela viver, tenha ou não metais, permanecerá ligada às criaturas. Han fez uma pausa. Seria bom ter nos dito isso antes, El. Eu sei, Elend disse. É fácil demais esquecer quantos estou controlando. Nem me lembrei de que nem todos são meus. Deixe batedores aqui de olho neles. Eu os tomo de volta caso se revoltem. Han assentiu. Você pode entrar em contato com ela através deles? Elend negou com a cabeça. Como explicar? Controlar os Colós não era sutil. As mentes deles eram rústicas demais para qualquer coisa além de comandos simples. Ele podia ordenar um ataque ou que ficassem parados, segui-lo ou carregar coisas, mas não podia direcioná-los precisamente, não podia instruí-los a enunciar uma mensagem nem como atingir um objetivo. Ele podia dizer apenas, faça isso, e observá-los fazendo. Temos relatos de batedores do domínio central, El. Han disse em um tom perturbado. Elend o encarou. A maioria dos batedores não retornou. Ninguém sabe o que aconteceu a Demo e aos homens que você enviou. Esperamos que eles tenham chegado a Lutadel, mas a capital está em um estado deplorável. Os batedores que voltaram trouxeram notícias bem frustrantes. Perdemos muitas das cidades que você conquistou no ano passado. As pessoas estão morrendo de fome e muitos vilarejos estão vazios, exceto pelos cadáveres. Aqueles que puderam fugir para Lutadel deixaram trilhas de corpos nas estradas, enterrados sob as cinzas. Elend fechou os olhos, mas Han ainda não havia acabado. Há histórias de cidades engolidas pelos terremotos. Ele falou, a voz quase um sussurro. O rei Lecal e sua cidade foram tomados pela lava de uma das montanhas de cinzas. Não ouvimos falar de Janarli há semanas. Seus seguidores todos parecem ter desaparecido, e o domínio do norte está um caos. Dizem que todo o domínio do sul está em chamas. Elend, o que faremos? Elend continuou a avançar, caminhando por uma trilha sem cinzas e adentrando ao acampamento. Soldados estavam se reunindo ao redor dele, sussurrando, olhando. Ele não sabia como responder à pergunta de Han. O que faria? Que poderia fazer? Vamos ajudar, Han, ele disse. Não vamos desistir. Han assentiu, parecendo levemente mais animado. Mas antes de qualquer coisa, você deveria trocar essas roupas. Elend olhou para si mesmo, lembrando-se de que ainda usava o uniforme preto, ensanguentado pelo massacre de Colós e manchado de cinzas. Sua aparência estava causando uma agitação nos homens. Eles só me viram no uniforme branco, imaculado. Muitos nunca me viram lutar, nunca me viram ensanguentado, nunca me viram sujo de cinzas. Ele não sabia bem o que o incomodava naquilo. Lá adiante, Elend pôde ver uma figura barbada, sentada em uma cadeira ao lado da trilha, como se estivesse ali fora para o repasto da tarde. Sete o encarou quando passou. Mais Colós? Elend assentiu. Vamos atacar então? Elend parou. O espectro das brumas aparentemente não queria que atacasse, mas ele não tinha certeza do que aquela força queria que soubesse ou pensasse. Nem mesmo sabia se deveria confiar no espectro. Poderia basear o futuro do Império em impressões vagas recebidas de um fantasma nas brumas? Precisava entrar naquele depósito e não podia mais esperar no cerco. Não mais. Além disso, atacar parecia a melhor maneira de trazer Vin de volta. E homem jamais a devolveria.
Ou Elend se sentaria e esperaria, ou atacaria, torcendo para que, no caos da batalha, Yomen a deixasse em alguma masmorra. Sim, um ataque arriscava a execução dela, mas deixar Yomen usá-la como moeda de troca parecia igualmente perigoso para Vin. Preciso ser o homem que toma decisões difíceis, ele disse a si mesmo. É o que Vin estava tentando me ensinar no baile, que posso ser tanto Elend, o homem, quanto Elend, o rei. Busquei esses colós por um objetivo. Agora preciso usá-los. Informe os soldados, Elend disse. Mas não diga para formarem fileiras. Atacaremos pela manhã, mas faremos de surpresa. Colós primeiro, rompendo com as defesas. Os homens podem entrar em formação depois disso. Então avançar e tomar o controle. Vamos resgatar Vin, entrar naquela caverna, depois voltar para a Lutadel com os suprimentos. E sobreviver o máximo possível. Citação de abertura de capítulo. Suspeito que Alendai, o homem que Heshek assassinou, tenha sido um brumoso, um buscador. A alomancia, no entanto, era uma coisa diferente naqueles dias, e muito mais rara. Os alomânticos vivos em nossos dias são descendentes dos homens que comeram aquelas poucas contas do poder de preservação. Eles formaram a fundação da nobreza e foram os primeiros a nomeá-lo imperador. O poder daquelas poucas contas era tão concentrado que duraram 10 séculos de procriação e hereditariedade. Capítulo 62. Sazed estava do lado de fora do quarto, olhando para dentro. Fantasma estava deitado na cama, ainda enrolado em bandagens. O garoto não havia acordado desde a provação pela qual passara, e Sazed não sabia se ele acordaria. Mesmo se vivesse, ficaria com cicatrizes horrendas pelo resto da vida. Porém, pensou Sazed, isso prova uma coisa. O garoto não tem peltre. Se Fantasma fosse capaz de queimar peltre, teria se curado com muito mais rapidez. Sazed havia administrado um frasco de peltre só para garantir, mas não fizera diferença nenhuma. O garoto não havia misticamente se tornado um brutamontes. De certa forma, aquilo era reconfortante. Significava que o mundo de Sazed ainda fazia sentido. Dentro do quarto, a garota, Beldre, estava sentada ao lado de Fantasma. Ela vinha todos os dias para passar um tempo com o rapaz, mas tem mais tempo até do que passava com o irmão, Kellion. O cidadão estava com o braço quebrado e alguns outros ferimentos, mas nada letal. Embora a brisa governasse Urtô, Kellion ainda era uma autoridade e parecia ficar cada vez mais gentil. Agora ele parecia disposto a considerar uma aliança com Elend. Parecia estranho para Sazed que Kellion tivesse ficado tão transigente. Eles haviam entrado na cidade, semeado o caos e quase o matado. Agora ele ouvia suas ofertas de paz. Sazed nutria certa desconfiança, claro. O tempo diria se estava certo. Lá dentro, Beldre se virou um pouco, finalmente percebendo a presença de Sazed à porta. Ela sorriu e se levantou. Por favor, Lady Beldre, ele disse já entrando. Não precisa se levantar. A moça voltou a se sentar enquanto Sazed avançava. Ele examinou as ataduras em Fantasma, verificando a condição do jovem e comparando observações dos textos médicos nas mentes de cobre. Beldre observava em silêncio. Assim que terminou, Sazed virou-se para sair. Obrigada, Beldre falou às suas costas. Sazed parou. Ela olhou para a Fantasma e perguntou.
A situação dele mudou? Temo que não, Lady Beltry. Não posso prometer nada no que tange à recuperação dele. Ela abriu um leve sorriso, voltando-se para o rapaz ferido. Ele vai conseguir. Sazed franziu a testa. Ele não é apenas um homem, Beltry comentou. É algo especial. Não sei o que Fantasma fez para trazer meu irmão de volta, mas ele parece ter voltado a ser o antigo Kellion, o homem que era antes de toda essa insanidade começar. E a cidade, as pessoas têm esperança de novo. Era isso que Fantasma queria. Esperança, pensou Sazed, observando os olhos da garota. Ela realmente o ama. De certa forma, aquilo parecia estúpido para Sazed. Quanto tempo fazia que ela conhecia o garoto? Poucas semanas? Naquele curto espaço de tempo, Fantasma não apenas ganhara o amor de Beltry, mas se transformara em um herói para o povo de toda uma cidade. Ela fica sentada esperando, com fé na recuperação de Fantasma, pensou Sazed. Ainda assim, ao vê-lo, a primeira coisa que pensei foi em como estava aliviado por ele não ser um braço de Beltry. Teria ele realmente ficado assim tão insensível? Apenas 2 anos antes, estivera disposto a se apaixonar desesperadamente por uma mulher que passara a maior parte da vida punindo-o. Uma mulher com quem tivera apenas poucos preciosos dias. Ele se virou e saiu da sala. Sazed caminhou até seus aposentos na mansão nobre que haviam tomado, seu novo lar, tendo a antiga residência deles se tornado uma ruína queimada. Era ótimo ter paredes normais e degraus novamente, em vez de estantes infinitas cercadas pelas paredes de uma caverna. Na mesa estava a pasta aberta, sua capa de tecido manchada de cinzas, uma pilha de páginas à sua esquerda, outra à direita. Havia apenas 10 restantes na pilha à direita. Tomando fôlego, Sazed se aproximou e se sentou. Era hora de pôr um fim àquilo. Já era fim da manhã do dia seguinte quando ele pousou a última folha no topo da pilha esquerda. Havia passado rapidamente por essas últimas 10, mas fora capaz de dar a elas atenção total, sem ser distraído por passeios enquanto trabalhava, ou outras preocupações. Ele sentia ter dado a cada uma a devida consideração. Ficou sentado por um tempo, sentindo-se fatigado, e não apenas pela falta de sono. Sentia-se entorpecido. Sua tarefa estava terminada. Após o trabalho de 1 ano, ele havia examinado cada religião em seu estoque e eliminado todas. Era estranho quantas características comuns elas tinham. A maioria alegava ter autoridade definitiva, denunciando as outras fés. A maioria ensinava a existência de uma vida após a morte, mas não conseguia oferecer provas. A maioria falava sobre seu Deus ou deuses, mas ainda assim, de novo, tinham poucas justificativas para os próprios ensinamentos. E cada uma delas era coalhada de incoerências e falácias lógicas. Como os homens acreditavam em algo que pregava o amor de um lado e a destruição de infiéis do outro. Como alguém racionalizava a crença sem provas? Como poderiam honestamente esperar fé em algo que falava sobre milagres e maravilhas no passado remoto, mas dava desculpas cuidadosas para essas coisas não ocorrerem nos dias atuais? E então, claro, havia o floco final de cinza na pilha. O fato de que todas as fés não tinham, em sua opinião,
conseguido se provar. Todas ensinavam que os fiéis seriam abençoados, e nenhuma delas tinha resposta do motivo pelo qual seus deuses teriam permitido que fossem capturados, aprisionados, escravizados e massacrados por um herege conhecido como Reshek, o Senhor Soberano. A pilha de páginas jazia virada para baixo na mesa diante dele. Significava que não havia verdade, nenhuma fé que trouxesse Tynduil de volta. Nada que olhasse pelos homens, ao contrário do que Fantasma havia afirmado com tanta firmeza. Sazed correu os dedos pela página final e então a depressão que ele combatia, mal controlada por tanto tempo, se mostrou forte demais para ser superada. A pasta havia sido sua última linha de defesa. Dor. Era como ele sentia a perda. Dor e entorpecimento ao mesmo tempo. Um fio de arame farpado enrolado no peito, combinado com a incapacidade absoluta de fazer qualquer coisa a respeito. Ele queria se encolher em um canto, chorar e apenas se deixar morrer. Não, ele pensou, deve haver algo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, os dedos trêmulos em busca da bolsa de mentes de metal. Não puxou uma delas, no entanto, mas, em vez disso, um tomo grande e grosso. Colocou-o na mesa ao lado da pasta e o abriu em uma página aleatória. As palavras escritas em duas caligrafias diferentes o confrontaram. Uma era cuidadosa e fluida, a dele. A outra era concisa e determinada, a de Tynduil. Ele descansou os dedos na página. Ele e Tynduil haviam compilado aquele livro juntos, decifrando a história, as profecias e os significados que delineavam o herói das eras. Antes de Sazed parar de se importar. É uma mentira, ele pensou, fechando o punho. Por que eu minto para mim mesmo? Eu ainda me importo. Nunca parei de me importar. Se tivesse parado, não continuaria buscando. Se eu não me importasse tanto, ser traído não seria tão dolorido. Kelsier havia falado disso, e Vin também. Sazed nunca esperara ter sentimentos semelhantes. Quem podia feri-lo de forma tão profunda a ponto de ele se sentir traído? Não era como os outros homens. Reconhecia isso, não por arrogância, mas por uma noção de autoconhecimento. Ele perdoava as pessoas, talvez até demais para o seu próprio bem. Simplesmente não era o tipo que se amargurava. Portanto, havia presumido que jamais teria de lidar com tais emoções. Por isso ele estava tão desesperado para ser traído pela única coisa que não conseguia aceitar como imperfeita. Não podia acreditar. Se acreditasse, significaria que Deus, ou o universo, ou o que quer que olhasse pelos homens, havia falhado. Melhor acreditar que não havia nada, absolutamente nada. Então, todos os defeitos do mundo seriam um mero acaso, não causados por um Deus que falhara com eles. Sazed olhou para o tomo aberto, observando um pequeno pedaço de papel se projetando entre as páginas. Ele o puxou, surpreso por encontrar a imagem de flor que Vin havia lhe dado, aquela outrora carregada pela esposa de Kelsier, que ela usara para se dar esperança, para lembrá-la de um mundo que existia antes da chegada do Senhor Soberano. Ele ergueu os olhos. O teto era de madeira, mas a luz do sol vermelho, refratada pela janela, espalhava-se por ele. Por que? Ele sussurrou. Por que me deixar assim? Estudei tudo sobre você. Aprendi as crenças de 500 povos e seitas diferentes.
Ensinei sobre você quando outros homens haviam desistido 1000 anos antes. Por que me deixar sem esperança quando os outros ainda podem tê-la? Por que me deixar com essas dúvidas? Não deveria ser eu o mais seguro de todos? Meu conhecimento não deveria ter me protegido? E mesmo assim, sua fé apenas o tornava ainda mais suscetível. Isso é confiança, pensou Sazed. É dar a alguém poder sobre você, poder para feri-lo. Por isso havia desistido das mentes de metal. Por isso havia decidido examinar as religiões uma por vez, tentando encontrar aquela que não tivesse falhas. Nada que o desapontasse. Aquilo fazia sentido. Antes ser um cético do que ver que estava errado. Sazed baixou os olhos. Por que estava falando com os céus? Não havia nada lá. Nunca houvera. Lá fora, no corredor, pôde ouvir vozes. Meu caro cãozinho, Brisa disse, claro que você ficará mais um dia. Não, Tensum falou, o Candra falando em sua voz rosnada. Preciso encontrar Vin o mais rápido possível. Até o Candra, pensou Sazed. Até uma criatura não humana tem mais fé que eu. Mas como eles poderiam entender? Sazed fechou os olhos com força, sentindo algumas lágrimas escorrerem pelos cantos. Como alguém poderia entender a dor de uma fé traída? Ele acreditara, e ainda assim, quando mais precisava de esperança, encontrara apenas o vazio. Ele pegou o livro, em seguida fechou a pasta, trancando os resumos falhos dentro dela. Virou-se para a lareira, era melhor simplesmente queimar tudo. Crença. Ele se lembrou de uma voz do passado, sua própria voz, falando com Vin naquele dia terrível após a morte de Kelsier. A crença não é simplesmente uma coisa para os momentos felizes e dias brilhantes, creio. O que é a crença? O que é a fé, se você não continuar com ela após o fracasso? Como ele fora inocente. Melhor confiar e ser traído, Kelsier parecia sussurrar. Fora um dos lemas do sobrevivente. Melhor amar e ser ferido. Sazed agarrou o tomo. Era uma coisa sem sentido. Aquele texto poderia ser alterado por ruína a qualquer momento. E eu acredito nisso? Pensou Sazed com frustração. Tenho mesmo fé em ruína, mas não em algo melhor? Ele ficou em silêncio no quarto, segurando o livro, ouvindo Brisa e Tensum lá fora. O livro era um símbolo para ele. Representava o que ele fora no passado. Representava o fracasso. Ergueu os olhos novamente. Por favor, pensou, eu quero acreditar. Realmente eu quero. Eu só preciso de algo. Algo além de sombras e lembranças. Algo real. Algo verdadeiro. Por favor. Adeus, abrandador, Tensum disse. Deixe meus cumprimentos ao arauto. Em seguida, Sazed ouviu Brisa se afastar a passos pesados. Tensum atravessou o corredor com os pés silenciosos de cachorro. Arauto. Sazed ficou paralisado. Aquela palavra... Sazed se levantou, perplexo por um momento. Depois abriu a porta com tudo e irrompeu pelo corredor. A porta bateu contra a parede, fazendo Brisa ter um sobressalto. Tensum parou no final do corredor, próximo às escadas. Ele se virou, olhando para Sazed. Do que me chamou? Sazed perguntou. De arauto, Tensum disse. Foi o senhor, não foi? Aquele que nomeou Lady Vin como heroína das eras? Então esse é o seu título. Sazed caiu de joelhos, batendo com o livro.
aquele que havia escrito com Tydwin, no chão diante de si. Ele folheou as páginas, localizando uma em especial, escrita de próprio punho. Pensei em mim mesmo como a testemunha sagrada, constava na página. O profeta destinado a descobrir o herói das eras. Eram as palavras de Cauã, o homem que, originalmente, indicara Alendai como o herói. Daqueles escritos que eram as únicas pistas sobre a religião terrissana original, Sazed e os outros haviam juntado o pouco que sabiam das profecias sobre o herói das eras. O que é isso? Brisa perguntou, abaixando-se e examinando as palavras. Parece que você usou o termo errado, meu caro cãozinho. Não é arauto, é testemunha sagrada. Sazed ergueu os olhos. É uma das passagens que Ruína mudou, Brisa. Ele disse em silêncio. Quando escrevi era diferente, mas Ruína alterou, tentando fazer eu e Vin cumprirmos suas profecias. Os Ska haviam começado a me chamar de testemunha sagrada, o termo que eles usam. Então Ruína mudou os escritos de Cauã retroativamente para que parecessem proféticos e fizessem referência a mim. É mesmo? Brisa perguntou, coçando o queixo. O que dizia antes? Sazed ignorou a pergunta, fitando em vez disso os olhos caninos de Tensum. Como você sabia? Como você sabe das palavras das antigas profecias terrissanas? Tensum se sentou sobre as patas traseiras. Que coisa estranha, Terrissano. Há uma grande incoerência nisso tudo. Um problema que ninguém jamais pensou em enfatizar. O que aconteceu com os carregadores que viajaram com Heshek e Alendai até o Poço da Ascensão? Heshek, o homem que se transformara no Senhor Soberano, Brisa se impertigou. Essa é fácil, Kandra, disse, agitando o bastão. Todos sabem que, quando o Senhor Soberano assumiu o trono de Quelênio, transformou seus amigos de confiança em nobres. Por isso a nobreza do Império Final era tão mimada. Eram descendentes dos bons amigos de Heshek. Tensum ficou em silêncio. Não, pensou Sazed, espantado. Não pode ser. Ele não poderia ter transformado aqueles carregadores em nobres. Por que não? Brisa questionou. Porque a nobreza ganhou a alomancia, Sazed respondeu erguendo-se. Os amigos de Heshek eram feruquimistas. Se ele os transformasse em nobres, então eles poderiam tê-lo desafiado, Tensum disse. Poderiam ter se transformado em alomânticos e feruquimistas, como ele, e ter os mesmos poderes. Exato, Sazed confirmou. Ele passou 10 séculos tentando extirpar a feruquemia da população terrissana pelo medo de algum dia alguém nascer com feruquemia e alomancia. Seus amigos que foram ao poço com ele seriam perigosos, pois eram obviamente feruquemistas poderosos e sabiam o que Heshek fizera com Alendai. Heshek teria que ter feito outra coisa com eles, como sequestrá-los, talvez até matá-los. Não, Tensum retrucou. Ele não os matou. Vocês chamam o pai de monstro, mas ele não era um homem ruim. Ele não matou seus amigos, embora reconhecesse a ameaça que seus poderes representavam para ele. Então, forjou um acordo, falando diretamente com suas mentes, enquanto estava com o poder da criação. Que acordo? Brisa perguntou, obviamente confuso. Imortalidade, Tensum disse em voz baixa.
em troca da furoquimia. Eles abriram mão dela e de mais uma coisa. Sazed encarou a criatura no corredor. Uma criatura que pensava como um homem, mas tinha a forma de um animal. Eles abriram mão da humanidade. Sazed sussurrou. Tensum assentiu. Eles continuam vivos? Sazed perguntou avançando. Os companheiros do Senhor Soberano? Os mesmos terrissanos que escalaram até o poço com ele? Nós os chamamos de primeira geração, Tensum disse. Os fundadores do povo Kandra. O pai transformou todo feruquemista vivo em espectro das brumas, dando início àquela raça. Seus bons amigos, no entanto, ele devolveu a consciência com algumas estacas hemalúrgicas. O Senhor fez um trabalho fraco, guardador. Eu esperava que já tivesse tirado essa informação de mim muito antes de eu precisar partir. Eu fui um tolo, pensou Sazed, deixando lágrimas escorrerem pelo rosto. Um tolo. Que? Brisa perguntou, franzindo a testa. O que está acontecendo? Sazed, meu caro, por que está tão agitado? O que significam as palavras dessa criatura? Significam esperança, Sazed disse correndo para seu quarto e apressadamente jogando roupas em sua bolsa de viagem. Esperança? Brisa perguntou espiando o cômodo. Sazed olhou para trás na direção de Brisa. O Kandra havia se aproximado e estava atrás dele no corredor. A religião de Terris, Brisa, Sazed falou. Aquilo para que minha seita foi fundada, aquilo que o meu povo passou gerações buscando descobrir. Está viva, não em palavras escritas que podem ser corrompidas e alteradas, mas na mente dos homens que de fato a praticaram no passado. A fé terrissana não está morta. Havia mais uma religião para acrescentar em sua lista. Sua busca ainda não estava encerrada. Rápido, guardador, Tensum disse. Eu estava pronto para ir sem o Senhor, pois todos haviam me dito que já não se importava com essas coisas. Mas se vier, vou mostrar a estrada para a minha terra natal, que fica no caminho que preciso percorrer para encontrar vinho. Espero que consiga convencer a primeira geração daquilo que eu não consegui. Que é? Sazed perguntou, ainda se arrumando. De que o fim chegou, respondeu Tensum.